ele sabia que você era carente, porque ele te observou antes, ele viu as suas vulnerabilidades e ele ofereceu algo. Talvez ele ofereceu a você o que sua mãe narcisista nunca te deu, né? Amor, carinho, fidelidade. O que um líder político que é psicopata ou narcisista, o que ele vai fazer? Vai oferecer aquilo que a população está precisando. Se a população é pobre, ele vai oferecer o quê? Exterminar com a pobreza. Se a população sofreu com a corrupção, ele vai oferecer o quê? Acabar com a corrupção. Então, sempre o psicopata ele vai oferecer o que as pessoas estão precisando. O que João de Deus oferecia às suas vítimas? Cura. A alienação era tanto que muitas vítimas mal se davam conta de que estavam sendo estupradas. Acreditavam que era um ritual de Deus, que envolvia o mundo espiritual. Então, sempre esses narcisistas e psicopatas, eles sempre têm algo para oferecer, né? E aí, de repente, você compra a causa do cara. O cara tá dizendo, ou essa mulher tá dizendo, eu vou oferecer justiça para você, eu sou uma pessoa justa. E você fala, se identifica com a justiça, porque você também gosta da justiça. Você compra o discurso dessa pessoa. Hitler ofereceu para que a nossa raça permaneça limpa, né? E esse discurso foi aceito, foi comprado. Então, sempre eles oferecem aquilo que esse grupo quer, que essa população quer, ou que você, vítima, quer. Aquilo que você deseja. Né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O que a mãe narcisista religiosa ela faz, gente? Ela oferece dentro da religião aquilo que as pessoas esperam dela dentro da religião. Ela vai ser beata. Ela vai entrar para o sopão da igreja, vai virar à noite fazendo feijão tropeiro para marmita, né? A venda de marmita no domingo. Ela tá ali. No caso de relacionamentos abusivos, né? O cara, ele vê que você é carente. Ele mata a charada logo, porque você fica em cima, ligando, né? Mostrando muita abertura, mostrando carência, mostrando baixa autoestima. Ele vai deitar o cabelo. Caiu novamente, porque ele sabe que vai ter retorno às investidas dele, né? E aí ele vai ser o cara perfeito. E se você sofre com baixa autoestima, vai cair na dele, tá? Então, a primeira coisa que eles fazem é despertar essa confiança em você, né? Trazendo os relacionamentos abusivos, despertar eles tentam completar aquilo que falta em você, despertam essa confiança em você, nesse discurso de que eles são o que faltavam na sua vida, né? E se você realmente não tem autoestima, autoamor, você vai cair, tá bem? Para quem quiser construir autoestima, autoamor, autossegurança, tem meu treinamento online Como Superar Mães Narcisistas. Eu vou deixar o link aqui no primeiro link aqui da descrição, que é um treinamento de reprogramação mental, porque você foi alienado. Para quê? Para se odiar, para se amar, para não confiar em si mesmo. E quando a gente não se ama e a gente não confia na gente mesmo, a gente demonstra, né? Quem assistiu aí a aula Empodere-se, eu falo sobre a postura corporal. Abusadores identificam as vítimas até pela postura. Postura cabisbaixa, né? Postura para baixo. Não, postura de lótus. Como que é a flor de lótus? É para baixo? Não, é para cima. Para cima. Isso já vai... Quando você começa a mudar a sua postura, o olhar para esses abusadores para você já começa a mudar. Tem que reprogramar tudo, gente. Tudo, todas as áreas. Por isso que é um treinamento completo. Você tem 1 ano para concluir. É tempo assim pra caramba. Você pode montar seus horários. É com alguém que viveu o que você viveu. Eu não tinha autossegurança nenhuma, autoestima, nada. Um lar totalmente disfuncional. Eu sei o que é você não ter não viver esse empoderamento, não poder demonstrar esse empoderamento. Eu vivi isso. Eu era presa fácil para qualquer um. Você não vai ser invalidado de nenhuma forma, tá bom? Vou deixar o link aqui na... E aí, gente, os narcisistas, eles usam as suas vítimas como um jogo de tabuleiro, de xadrez, né? Eles vão mexendo as peças. Eles mostram uma máscara aqui e oferecem a determinada pessoa aqui uma coisa, põe outra máscara aqui para determinada comunidade e diz outra coisa.
sempre trocando as suas máscaras para ir mexendo as pessoas nesse tabuleiro, tá? Fiz algumas anotações aqui para não esquecer de falar nada. E aí eles têm algumas atitudes que são admiráveis para ganhar essa confiança, né? Que gosta muito de ajudar as pessoas, ou que é muito forte, né? Eu tinha isso com todos os narcisistas que passaram na minha vida. Eu tinha uma admiração por eles. Eu admirava. Meu ex-namorado narcisista, que eu fiquei 2 anos morando com ele, ele era narcisista oculto e eu achava ele um homem inteligentíssimo. Inteligentíssimo. A igreja, né, com a qual nós fomos enganados, que os líderes são narcisistas, eu admirava pelo projeto, que nunca existiu social, sabe? Eu tinha admiração, eu admirava a minha mãe narcisista, que é oculta, porque ela é uma mulher forte, né? E aí, quando a gente se sente fraco, ou a gente tem algum recalque, né? Talvez a gente não se sente verdadeiramente tão forte, no fundo a gente se sente fraquinho. A gente elege alguém como fortão e fortuna para nos representar, né? E aí eu olhava para minha mãe narcisista e via uma pessoa corajosa, porque ela falava o que ela pensava, ela não media as palavras dela, o que vinha na cabeça dela ela falava, muito de trabalhar, ao contrário do que a maioria das mães narcisistas fazem, que não trabalham. A minha trabalhava muito. Então eu tinha uma certa admiração, né? E todo mundo via essa demonstração dessa admiração. Por isso, quando eu rompi, eu fiquei como a louca da história, porque eu sempre demonstrei a minha admiração pela minha mãe narcisista, que apesar de todos os abusos, eu era cega, porque fui alienada, como todo sobrevivente. Fui totalmente alienada pela minha mãe narcisista. Apesar de todos os abusos, eu ainda admirava, e as pessoas sabiam que eu admirava, não escondia, né? Porque eu fui treinada para bajulá-la também, né? Então, eles acabam representando algo oculto na gente, né? Algumas pessoas até brigaram. Virgínia, o professor Fábio, né, que é professor de psicologia, que fez a live aqui, é psicanalista, psicólogo, filósofo, ele falou desse desejo oculto que as vítimas têm, essa admiração oculta em seus abusadores. O pessoal ficou bravo, mas é verdade. É um masoquismo oculto, porque realmente eles têm algo que, você pode perceber, o narcisista, ele não é uma pessoa que passa batida, não passa, ele tem algo que sempre alguém vai admirá-lo por esse algo, seja caridade, seja porque ele é muito forte, mostra que é uma pessoa muito forte, é uma pessoa muito corajosa, que fala o que pensa, né? Estupidez, né? Porque quem fala o que pensa, sem pensar no outro, sem empatia, é um estúpido, né? É uma pessoa ignorante, grossa, idiota. Não é uma pessoa forte e inteligente. As pessoas tendem a achar que pessoa forte, corajosa, é quem fica aí humilhando as pessoas, né? Na frente de todo mundo. Não tem nada a ver com ser forte. Tem a ver com grosseria, ser estúpido, ser burro, idiota. Tem nada a ver em sabedoria, em coragem e força, né? E as pessoas até hoje têm essa necessidade de se sentirem representadas por alguém. Por isso que tem tanto narcisista no poder. Tanto psicopata no poder. Porque as pessoas têm essa necessidade, elas não conseguem se bastar sozinhas. Elas precisam de alguém para admirá-las. E muitas vezes essa pessoa é sua mãe narcisista, seu marido narcisista, lá no trabalho dele, porque ele é um funcionário exemplar. A sua mãe narcisista porque é uma beata exemplar, uma religiosa exemplar. Por isso as pessoas admiram. Eu conheci uma sobrevivente, sem saber, depois de uns 2 anos ela me procurou na internet e falou: Virgínia, lembra de mim? Eu lembro. Ela, nossa, eu tô chocada que a sua mãe narcisista é essa pessoa. Porque ela é a queridinha da igreja, ela tem fã, todo mundo é fã da sua mãe na igreja. Que é uma pessoa autoastral, simpática, tá lá sempre ajudando, tá sempre ajuda um, ajuda outro, tá envolvida em tudo na igreja. Fiquei chocada, mas ela, como filha de mãe narcisista, compreendeu, porque a mãe dela também é a mesma coisa, beata da mesma forma. E aí, olha o que o Marcelo disse que eu achei muito bacana, cadê? Nesse vídeo do professor Fábio. Ele diz assim: sobre as pessoas se sentirem representadas pelas pessoas antissociais, eu acredito que isso se deva
ao que nós chamamos na dramaturgia de Cartazzi, que significa liberar nossos sentimentos negativos por meio da ação dos personagens, geralmente o protagonista. Ou seja, eu tenho algo negativo dentro de mim que eu não libero, é catarse aí, ó. Eu não tenho coragem de dizer o que eu realmente penso sobre fulano, sobre ciclano. Eu não tenho. Mas minha mãe narcisista tem coragem de dizer na cara das pessoas o que elas pensam, o que ela pensa. Aí alguém tem que ser o protagonista, né, da sua vida e não você. Você acaba se espelhando em alguém. E talvez você acabe ficando obsessivo por essa pessoa. Botar sinais de que você é obcecado por alguém. Muita gente comentou que é obcecada por alguém. Cuidado, porque você pode estar sendo obcecado por alguém, colocando alguém na sua vida como protagonista. Como éramos, né, com a mãe narcisista. Quem era a protagonista das nossas vidas? A mãe narcisista, não nós mesmos. Por que será? Sentimentos negativos aí ocultos? Personagens? A catarse desses personagens? Será que esse protagonista não estava representando os sentimentos negativos? Que muitas vezes, né, eu vou ler a frase toda para não ficar meio sem sentido. Sobre as pessoas que se sentirem representadas pelas pessoas antissociais, eu acredito que são dos personagens. Geralmente o protagonista, que muitas vezes fazem o que nós, que temos empatia, não conseguimos fazer. Será que é isso? Essa admiração oculta pela sua mãe narcisista? Por aquele ex seu, narcisista, safado, sem vergonha? Você tem empatia e não tem coragem de fazer, mas ele que tem zero empatia, ele faz. Ele tem essa coragem, que você pensa que é coragem, né? Mas é maldade. Ou seja, o protagonista chuta o traseiro das pessoas que gostaríamos de chutar. Por isso, todo grande protagonista é alguém com um transtorno de personalidade que nós, autores, transformamos em psicopatas e narcisistas do bem, que dão uma lição nos vilões. Será que é isso? Você já comprou a briga aí da sua mãe narcisista? Já botou ela como heroína? Hein? Já botou ela como heroína e comprou a briga dela? Esqueceu que ela é uma pessoa cruel? Alguém que você não gosta, que ela foi lá e detonou com a pessoa? Que é a vilã da história? Que você não gosta, uma tia sua? E aí? Eu acho que aquele quis dizer mais relacionado à política, né? Todo grande protagonista é alguém com transtorno de personalidade que nós, autores, transformamos em psicopatas e narcisistas do bem. Ou seja, a gente sabe que é ruim, mas a gente, não é tão ruim assim, né? Minha mãe narcisista é ruim, mas ela não é tão ruim assim, né? Que dão uma lição nos vilões, né? Nos antagonistas. Você coloca o mocinho, o narcisista como mocinho da história. E aí, a sua mãe narcisista vai dar uma lição aí no vilão da história. Os narcisistas que se destacam geralmente usam de expediente parecido. Eles prometem que vão acabar com a raça de quem os oprime e nos faz sofrer. Quem é que já caiu aí no conto do namorado narcisista, né? Você sofre tanto, né? Esse meu ex-narcisista alemão. Menina brasileira. De forma dissimulada e oculta, ele dizia: eu serei o homem fiel da sua vida. Eu serei o homem que vou te tratar bem. Porque todos os seus ex não valeram nada porque eram brasileiros. Qual o seu ex-narcisista diz isso? Que quem te oprimia, que ele iria te salvar desse opressor, salvar você da sua mãe narcisista? Nossa, sua mãe fez isso com você? Como ela é cruel. Vem cá comigo que eu vou te proteger. Aí você caiu, hein, nessa enrascada, nessa relação com o narcisista, achando que iria se livrar da sua mãe narcisista, arrumou outro narcisista. E aí ele continua. Como consequência, nós nos sentimos expurgados por esses indivíduos.
E aí, olha, como consequência, nós nos sentimos expurgados, limpos, né, por esses indivíduos, como se eles dessem os gritos que estão presos em nossa garganta, e isso cria identificação com a identificação com essas criaturas, o que nos leva a apoiarmos seus projetos de poder. Até que descobrimos mais tarde que essas pessoas não estavam nos representando na luta contra aquilo que considerávamos muito ruim no mundo, mas são apenas propagadores desse mal. É interessante ressaltar que o teatro nasceu da imitação do comportamento dos políticos na democracia grega. Surreal, né, gente? Se tratando de Brasil, surreal. Eu não sabia disso. Que o teatro nasceu da imitação do comportamento dos políticos na Grécia Antiga. Das artimanhas que esses faziam para convencer o público de que estavam certos, estavam sem ter o lance da política envolvida. Gente, genial esse comentário do Marcelo, gente, genial. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Esse teatro que os narcisistas fazem, né? A forma como eles nos envolvem, né? Como a mãe narcisista envolve os seus filhos, a ponto de que eles se alienem, a ponto de ficar o resto da vida subjugado a abusos. Eu tenho relatos de filhos de mães narcisistas com 40 anos que ainda se submetem a agressões físicas. Entende o tamanho da alienação? Quão fundo que é isso tudo? Quão grave é isso tudo? E que, infelizmente, o Brasil ainda desconhece. Estamos aí engatinhando, né, recém-nascidos aí na divulgação do narcisismo. Amanda, não entendo porque pessoas briguentas são tão aplaudidas no reality. Exatamente o que o Marcelo comentou, Amanda. Representação. Se sentem representados. É bizarro, mas é real. Peço que vocês curtam o vídeo e que vocês que não são inscritos se inscrevam. Que vocês tenham um ótimo final de semana, muita paz para você, um bom descanso para vocês. Nunca se esqueçam que vocês merecem todo o amor do mundo. Tem muita coisa boa te esperando, então invista em você, invista na sua saúde mental. Não se esqueça do cupom de desconto, tá bom? Boa noite para vocês, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rondinelli. Tem mais ou menos 7 meses que eu adquiri o curso da Virgínia, como superar mães narcisistas. E a minha vida mudou muito, mas muito para melhor. Eu nasci em berço de narcisismo oculto, infelizmente. E na minha família ali mesmo, amigos, eu era rodeado, literalmente, por narcisistas ocultos. Então, como é o narcisismo mais difícil de ser identificado, eu pensava que o problema estava comigo. Eram aquelas pessoas que eu confiava, mas que no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada, sabe? E aconteceu vários fatos na minha vida que eu comecei a pesquisar sobre o narcisismo. Encontrei o canal da Virgínia e decidi me dar essa chance de experimentar o curso. Quando eu iniciei o curso, que eu fui realmente descobrir o que é esse narcisismo oculto e como aplicar isso na minha vida. E é como se a Virgínia tivesse me dado uma chave dourada ali para que eu girasse, né, a porta da minha gaiola para sair daquela prisão que eu estava. E hoje eu me libertei e mudei de estado, estou a mais de 3.000 quilômetros de onde eu morava. Não me arrependo de forma nenhuma de ter saído de lá. A minha vida mudou muito e teve uma aula da Virgínia que eu achei bem interessante, que ela pede para o aluno e traz ele mais para ter uma reflexão do quão ousado ele está sendo. E aí eu comecei a questionar quão ousado eu estou sendo. E eu comecei a aplicar isso mais na minha vida profissional e hoje eu trabalho na minha área, aqui mesmo, nesse outro estado maravilhoso que é Santa Catarina. E sou muito grato por tudo que eu aprendi no curso. Quero agradecer a Virgínia,
a toda a equipe dela. E se caso você tiver alguma dúvida se deve ou não adquirir o curso, gente, comprem sem medo, porque ali o conteúdo é maravilhoso. Hoje eu expandi na prosperidade, afetivamente, familiar, sabe? Hoje eu tenho um elo de amor próprio comigo mesmo. E eu sou muito grato à Virgínia por isso.